Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques após a quarta-feira cheia, né? Cheia para o Internacional, que chegou aí à final da Copa do Brasil, eliminando o Cruzeiro. E o Grêmio ficando fora, mas tem foco aí agora a possibilidade de chegar a mais um título da Libertadores da América. Mas final de semana é Campeonato Brasileiro e terá o confronto dos dois eliminados, né? Grêmio e Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E o Internacional pegando o São Paulo. São Paulo que quer o título aí, é a única competição que o São Paulo disputa sem Libertadores, sem Copa do Brasil. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, ele, sempre animadíssimo. Muito animado. Mas frustrado, não tivemos o Grenal. Especialmente hoje pela presença da doutora Cláudia Itzberger ao meu lado. Não que o Gerson não seja uma figura querida, não é isso aí. Mas eu estou diante de um especialista, de um homem... Já anunciou, não deixou anunciar, então tá. Um dos integrantes aqui... Eu sou fominha, não adianta nada. Entrou por cima da bola, doutor Cláudio Itzberger, que vai nos falar sobre a medicina do esporte... Odontologia do esporte. Odontologia do esporte, melhor dizendo, que faz, olha... Vamos deixar para saber depois, né? Vamos lá. Uma infinidade de jogadores aí que o doutor Cláudio Itzberger acaba atendendo e favorecendo em muito. E também recebendo hoje Joel Queiroz, gremista, que é o nosso diretor comercial e marketing também, que, como todos os gremistas, evidentemente frustrados, né? Com a eliminação do Grêmio na última quarta-feira, mas também esperançosos aí com a possibilidade de mais um título da Libertadores da América. E agora tem que dar atenção, aí tem tempo ainda, né? Tem que dar atenção para o Campeonato Brasileiro, já que o Grêmio não está numa situação muito boa. Ou seja, e se obriga, né, a buscar uma posição melhor para salvar o calendário do ano que vem, caso o Grêmio não venha chegar ao título da Libertadores da América. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco também, compartilhando, né? Nos seus grupos, entre seus amigos, compartilhe, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Apenas um aninho no ar, né? Então, é uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos, pelas nossas plataformas digitais, o Rio Grande para o mundo. Você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. E ao vivo, né? E on demand também, ficam todos a programação da nossa RDC TV à sua disposição. Tem o nosso WhatsApp também, né? Para você interagir conosco, mandando a sua mensagem. Gente aí, 51, código de área, 999-39894. 51, código de área, 999-339894. E o meu Instagram pessoal também, né? Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É o caminho para a sua proteção e da sua família. Darcy Filho. Diga. O doutor Cláudio também, né? Convive com jogadores, talvez mais do que nós até, né? É verdade, mais do que nós, né? E o Joel, o que dá para projetar esse jogo? São as duas equipes eliminadas, né? Grêmio e Cruzeiro, ou seja, recentemente o Cruzeiro numa situação extremamente incômoda também, abaixo do Grêmio na tabela de classificação, e o Grêmio também, né? Precisando aí subir na tabela. É um clássico do futebol brasileiro, Grêmio e Cruzeiro. Que tipo de consequência tem para essas duas equipes aí? Eliminação na quarta-feira e precisando subir aí na tabela de classificação. Preciso dizer o seguinte, primeiro sobre o jogo da quarta-feira. O Grêmio, quando lá atrás eu digo, olha, fisicamente o Grêmio está mal e tal, aí o Grêmio ganhou 2 jogos e passou de etapa na Copa do Brasil e na Libertadores, estava mal. É que o Grêmio, quando faz um jogo e 15, 20 dias depois faz um outro jogo com o time titular, não tem problema de cansaço, os caras são obrigados a correr. Quando tem que jogar muito próximo, já complica. E mais sério do que isso, um detalhe que ninguém falou, e é uma matéria de observação, porque futebol tu fazes também da observação, daquilo que cerca o jogo. O Grêmio jogou em São Paulo e os jogadores jogaram contra o São Paulo
e receberam uma folga até segunda-feira. Não existe time mobilizado para uma decisão dar uma folga de 2 dias logo após um jogo, com o treinador tendo viajado para o Rio de Janeiro. Mais do que isso, a diretoria, como nunca mandou no Grêmio, obedece sempre o Renato, faz o que ele manda, não tomou uma iniciativa para dizer, não, meu filho, não vai para o Rio, tu vai ficar lá. E ganharam folga. Foram para o jogo com todo mundo tinha o sentimento de que o Grêmio ia ganhar o jogo, estava classificado. O próprio Grêmio? Sim, todos, mas o Grêmio quando dá folga, não é nada mais do que isso. Quando ele libera os jogadores, olha, vamos passear final de semana, aqui, né? O Grêmio viaja para um jogo decisivo um dia antes do jogo, uma tarde antes do dia do jogo. Para o Rio de Janeiro contra o Flamengo, na próxima decisão, eu aposto que viaja no mínimo 3 dias antes. Se fosse em Belo Horizonte, ia viajar um dia antes. Mas para o Rio vai 3 dias antes. Estas diferenças, aí entra a velha frase do Muricy Ramalho. A bola pune. E pune. Como puniu os colorados, que queriam ver o Odair longe do Internacional. O Odair jogou contra o Cruzeiro lá e aqui. E ganhou. Ele, o Odair, ganhou. Então, não reconhecem o trabalho de um treinador. E para mim, o Renato é um excelente treinador. Ele se perde nesses movimentos quando tem que fazer de uma viagem para o Rio de Janeiro. Porque aí ele altera toda a programação, todo um trabalho e resulta no que resultou. Tu acha que houve um excesso de confiança nesse jogo da quarta-feira passada, João? Eu acho que o Grêmio, de novo, né, teve um excesso aí de confiança. Já não é a primeira vez esse ano, né? Foi o chamado deu mole a segunda vez, né? Não deu nana neném, que nem disse. Deu nana neném, que nem disse. Deu mole, né? E já é o segundo momento nesse ano que a gente passa aí. Claro que esse mais significativo, porque a gente está desclassificado, não está numa final da Copa do Brasil, né? Mas preocupa essa instabilidade do Grêmio em alguns momentos nesse ano, que a gente espera ver aquele Grêmio vibrante, com a marcação encaixada, né? Com o contra-ataque fulminante, e de vez em quando dá um branco geral. E acaba acontecendo o que ocorreu na quarta-feira aí, né? Eu não via no semblante, nos olhos dos jogadores até do Grêmio, a mesma vontade que eu via no Atlético Paranaense. Tu olhava uma cara meia acomodada, achando que ia ganhar de qualquer jeito, a qualquer hora, e o Atlético Paranaense comendo a grama. Mais do que isso, Cláudio, eu não vi no Renato. O Renato é um técnico, né, sempre agitado, um técnico que está sempre em movimentação. E eu percebi, não fui só eu, várias pessoas perceberam que ele estava assim, meio que, não vou dizer desanimado, mas não era o Renato, desde o início do jogo, não era depois Compara do gol o treinador do Atlético Paranaense, a não. vontade que ele estava. Talvez essa alto. Eu acho que foi o sentimento de que estava tudo ganho, 2-0, né? Vamos só, né, tocar a bola para o lado e vai funcionar. Claro que tem a questão, né? O Grêmio tinha 4 jogadores que não eram os titulares. Mas né? o outro tinha 10. Por exemplo, o Maicon no meio-campo, a gente reclama do Maicon na marcação, que não é tão vibrante, né, quanto o Matheus, mas ele é o passe qualificado, ele é o cara que acha o espaço, né? Não ter o Everton do outro lado, sinceramente, como torcedor, eu não achei que fosse ser tão complicado com a vantagem que mas tinha. Teve 2 jogadores, não teve, né? O Everton, não teve o E Maicon. depois perdeu o lateral direito também, né? Que daí o Galhardo, né, realmente é um bom reserva, mas aí, ele se encaixa um time inteiro. Aí né? começam as punições. O Grêmio faz, de algumas situações, um clube beneficente. Por exemplo, ter o Léo Moura e o Galhardo para fazer parte... É uma entidade de amigos. Uma entidade de amigos faz isso aí, entende? Não pode ter esses 2 jogadores quem quer ser campeão da América. Vamos fazer algumas combinações práticas, objetivas no futebol. Não pode. Não pode. A direção do Grêmio tem que dizer para o Renato assim, cara, meu filho, tu não é assim. Mas a direção do Grêmio deve tudo ao Renato, porque ele sabe muito e ele organiza, só que de vez em quando ele perde o limite nas coisas. E quando ele perde o limite é que ele se complica. Mas não fora isso, a direção do Grêmio é incapaz de tomar uma iniciativa para resolver algum problema. Isso ele deixa bem claro, né, Renato? Até nas próprias coletivas ele deixa bem claro. Eu falei com o presidente, Este eu falei, eu comuniquei.
Não, mas é isso, gente. É isso, mas vamos parar. Vamos ser sinceros, gente. Vamos parar de fazer o jogo dos caras. Não, o Renato vai lá e diz, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero treinar em campo de... fazer a pré-temporada em Viamão. Aí foi para lá, chegou, mandou fazer na metade do caminho, saiu de lá. Por quê? Porque a tal de logística, essa aí, não sabia que o gramado não era bom para treinamento. Ele chegou, fez 2, 3 treinos. Não, vamos embora, aqui não dá mais, aqui chega. Eu acho que até o Grêmio deveria ter usado a semana anterior para treinar no estádio do Zequinha. Que até... a grama fica mas assim, a grama não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas não é o campo de e a gente discutiu isso aí, e o Internacional vai ter esse tipo de preocupação até, e vai ter que buscar um treinamento, ou mesmo lá, porque dá para perceber, até o Luciano Zac, onde colocou de maneira correta isso aí. O que acontece com o Atlético? O Atlético, ele é um time pilhado, ele entrou pilhado contra o Grêmio e usa muito, até os 15, 20 minutos, principalmente do primeiro tempo, que é o tempo que o adversário precisa ter para se adaptar com o time de gramado. O gol do Grêmio foi aos 16 minutos do primeiro tempo, né? Depois o segundo veio aos 2. Mas falar em querer, tu quer que eu te enche a bola um pouquinho? Mas claro, encher a bola sempre. Né? Agora, esse time isso é outra coisa que nós não podemos entrar nessa jogada aí. Há quantos anos existe esse gramado do Furacão? Isso aí não é de hoje. O Grêmio já jogou 55 vezes, o Internacional outras tantas. Todos os jogadores em atividade do Brasil já jogaram várias vezes. Antes dos 2 jogos, a gente discutiu bastante isso, né? Falou nisso. Antes dos 2 jogos era um fator aí de vantagem, talvez, para o Atlético. Essa questão do campo preocupava bastante. Mas quando o Grêmio fez o resultado aqui, a questão do gramado, que é a velocidade da bola, né, do toque... o Renato mesmo diz sempre que o toque de bola do Grêmio, para aquele gramado lá, não tem problema nenhum. Né? Mas a velocidade preocupava, mas com a vantagem que tinha... É que o gramado, se tivesse encaixado... o gramado sintético, a velocidade, a bola corre ela mais rápido. Mas mesmo não sendo as características todos esses jogadores, eu disse há pouco, todos esses jogadores já jogaram no mínimo mais de 5, 6 vezes lá. Já conhecem. Mas que não é uma continuidade. Mas quem está acostumado a jogar, a vantagem é maior. É que não é uma continuidade, mas o certo é que o gramado não influenciou. Deixa eu encher um pouquinho a tua bola. Qual é o time mais técnico? Deixa o Grêmio ou o Atlético? Paulo Brito está dizendo o seguinte, Darcy tem toda a razão. Está dizendo tudo. Quem sabe, sabe. Aí, obrigado, Paulo Brito. Obrigado. Vamos repetir. Eu vou pedir para o Cadu repetir isso aí no final do programa, Paulo Brito. Mas tem outra... O pessoal também, o Edson aqui, ó, estão reclamando da falta do Everton. Avisa os convidados que o Atlético estava com toda a defesa reserva. Só jogou o goleiro. Também é verdade. É verdade. A zaga era... a zaga reserva, mas ela não estava jogando, não foi só nessa partida, eles estavam punidos. Não foi nessa só partida com o Grêmio. Eles têm outro o lateral também, então não foi só nesse jogo. Os jogos, o Atlético eliminou o Flamengo e eliminou o Grêmio. Então as 2 últimas equipes que ele papapou. O Grêmio eliminou por desinteresse do Grêmio. O Grêmio não teve interesse. Exatamente. Foi um desencaixe geral. Não sei se foi interesse. Gramado não foi porque não teve o pênalti. Né? Foi realmente... As desculpas são as mais estapafúrdias. Olha, deixaram o PP bater o pênalti. Onde é que se viu? Não, imagina. Esse menino aí... O PP pediu para bater. Sim, se o jogador pede, ele é culpado. Se ele não pede, ele é covarde. O Luan já bateu 55 O Everton já perdeu o pênalti. O Everton errou. O Tardelli errou. Todo mundo agora bota a culpa no menino. Embora, até aquela situação, a questão do momento, o técnico... Eu acho que o técnico tem que definir. Bate tu e bate tu. Né? Porque tem aquela hora, pergunta, quem é que está bem para bater? Quem é que tá... Porque é questão psicológica, tem uma questão de momento. Né? E o PP foi um que se escalou. Não, mas isso mostra a desconcentração no jogo até. Porque o Grêmio chegou a um certo ponto que ele realmente disse, vamos levar para os pênaltis. Né? A gente sentiu isso em campo. Sim, não tinha e aí força o Renato mais. não fez eu não sei se ele tinha condições ali ainda, não lembro de substituir alguém. Não tinha mais, já tinha perdido, né? Eu também não sei se houve não digo que foi salto alto, mas foi salto alto, mas talvez um excesso assim mais de confiança do Grêmio, em função até próprio daquela vitória contra o Palmeiras. Que foi uma vitória extraordinária, a vitória do Grêmio. O Grêmio de virada, ali o Grêmio estava tomando 2-0 no acumulado, fez 2 e passou uma situação... Talvez por isso também
tem havido um pouco de autossuficiência nesse Mas sentido é pelaquela natural. vitória de quarta-feira passada. Ô, Cadu, é natural que tu ganhe um jogo desse e tu fique... Agora, o comandante, o comando tem que chamar os caras. Vem cá, meu filho, não é assim. O Internacional, com um time modesto, ganhou do Cruzeiro lá e veio jogar aqui focadíssimo no jogo, velho. Focadíssimo no jogo. Foco é fundamental. O Grêmio não focou no jogo, o Grêmio chegou com e todo mundo pensava isso. Só que os profissionais, os caras que são do ramo, não podem permitir isso. Mas também não dá para fazer... O futebol tem muito disso, né? E o Renato, quarta-feira na retrasada, e é um dos principais, para mim, hoje é o melhor técnico do futebol brasileiro, mas também não pode ser o técnico terrível que está sendo, inclusive, torcedor. Olha, acabou o prazo de validade do Renato. Não é o presidente razão. Romildo já Não. encaminhou a renovação para o Renato. Mas se o presidente Romildo não fizer isso, ele tem que sair, porque o Renato é quem salva a vida dele sempre. Não é terra arrasada. A gente sabe, o jogo do Grêmio contra o Palmeiras era um jogo onde a gente tinha muita incerteza do que podia acontecer, né? E o Grêmio conseguiu contra o Palmeiras foi o contrário do Atlético do Paraná. Exatamente. Contra o Palmeiras, olha, agora estamos fora. Esse é o pensamento Mas vamos ver como é que... aí. Tem esse jogo agora, no final de semana, o Grêmio e Corinthians, que... Grêmio Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro. Como é que vão reagir essas duas equipes? Inclusive, a gente tem a última partida, né? A gente pode rodar a última partida aí entre Grêmio e Cruzeiro. Ou seja, duas equipes que estão, como se diz, na segunda página, né? Na segunda página aí do Campeonato Brasileiro. E precisam buscar. O Cruzeiro não tem mais Libertadores, o Cruzeiro não tem mais possibilidade de Copa do Brasil, vai ter que buscar vaga entre ali os classificados para a Libertadores do próximo ano. E o Grêmio está fora da também, Libertadores né? o ano que vem o Cruzeiro, né? Vamos combinar. O Cruzeiro é o bicampeão, né? O Cruzeiro Sim, mas está fora. Né? Mas tem mais um turno pela frente ainda, né, Darcy? Tem mais um turno pela frente ainda. Eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Eu acho que a recuperação... O que mostra o Cruzeiro foram as críticas. O Mano Menezes foi derrubado pelo grupo e críticas depois dessa derrota para o Internacional, inclusive do Thiago e jogadores em relação ao Pedro Rocha também, em relação ao Rogério Ceni, que assumiu aí a questão de um mês atrás, né? Eles reclamaram do esquema, né? Reclamaram do esquema, das substituições, ou seja, então... Já parecia que os resultados do Cruzeiro já refletiam algum problema de vestiário, de aceitação, alguma coisa assim, né? Porque o Mano já não conseguia fazer o time jogar como antes, né? E o Rogério chegou, fez algumas mudanças ali, e o time... Ainda no Brasileiro começou a dar uma reagida com o Fred de novo, né? O velho Fred lá na frente. Né? Mas, enfim, agora para esse jogo é o jogo da ressaca, né? Mas falar em chegou a nossa sumidade. Aí. Mas desculpe o chegou a atraso, sumidade. mas o trânsito em Porto Alegre está melhor. Olha aí, ó, a voz do além. De novo? Desculpe o atraso, mas o trânsito em Porto Alegre está uma barbaridade congestionado e tudo. Mas eu vinha justifica aí porque teve um acidente. Está justificado. Mas eu vinha no caminho me lembrando de duas coisas. Primeiro, eu acho que o procurador do Everton tem que procurar a direção do Grêmio e dizer para a diretoria do Grêmio que ele tem que ganhar o salário do André e do Diego Tardelli, porque ele faz mais do que a soma dos dois. E outro detalhe que eu me lembrei, é bom, até na vida pessoal e tudo, é bom um tombo, porque é bom também que o Renato tenha um pouco de humildade, para ele não achar que ele é o dono absoluto da verdade, que ele comanda tudo e tal. Ele também é derrotado. E foi derrotado por um treinador que já foi da base do Grêmio e saiu lá do interior, lá da terra, lá do Darcy, Santa Maria. Ele é de Santa Maria. Faltou te dizer que era da terrinha do... Não, da terra lá, que eu gosto muito de Santa Maria. Então, saiu de lá e no segundo jogo ele deu um banho tático no Grêmio, porque o Grêmio não existiu. Então, até um aviso para o Renato, se ele estiver ouvindo, alguém mandar, Renato, tenha um pouco mais de humildade e passe a reconhecer. Garbaschi, não é questão de humildade, isso é uma característica do Renato, não tem nada a questão de soberba, de arrogância, de prepotência. O Renato é assim, então o Renato não vai mudar. Tá? Ele que seja assim. Agora, não, mas tu cansa de elogiar o Renato, que o Renato é isso, que o Renato é maravilhoso, que o Renato é... E com razão.
Agora, porque teve uma derrota, é tudo isso, é arrogante, é prepotente, é isso, é aquilo. Não. Do Renato arrogante, prepotente, e ele achar que é o maior do mundo, eu venho dizendo há horas nesse programa. Até o câmera está atrás da câmera lá, está fazendo o sinal. O câmera não vai estar na frente da câmera, ele vai estar atrás, ele vai estar na frente. Então ele está fazendo o sinal toda hora, dizendo que eu estou dizendo a hora. Então eu não estou dizendo agora, nesse momento, que eu reconheço que ele é um grande treinador, mas ele é prepotente e arrogante. E o Odair, o que tu acha? O Odair é um técnico em ascensão, que vai chegar... Tá melhorando já. É um técnico em ascensão já, que vai chegar ainda a ser um técnico de primeira linha. Vai ser. O Odair não tem mérito nenhum, na tua opinião, né? O Odair não tem mérito nenhum. Trouxe um time que veio da Série B, botou aí em disputa de Libertadores, está disputando um título de Copa do Brasil e não tem nada. Tem mérito. Deixa por enquanto eu pensar o seguinte, ele ganhou o Campeonato Gaúcho desse ano? Não, né? O Campeonato Gaúcho não é verdade. Não interessa, né? Quem ganhou o Campeonato Gaúcho foi o arrogante prepotente. Sim. O arrogante prepotente ganhou. Eu estou perguntando. Não, quem ganhou foi o arrogante e o prepotente. E não deixa de ser. Tá. Pode ganhar o Campeonato Gaúcho e não vai deixar de ser arrogante. O Odair é um técnico que é um técnico em ascensão. Ele vai errar muito. O Renato, que tu não disse que também é um dos melhores do Brasil, se não é o melhor, não erra. Como é que o Odair não pode errar? Tu só aprende errando. Ele vai mudar de patamar, ele vai passar a ser um técnico quando botar uma faixa, quando botar um título. A diferença é que o Odair não é arrogante. O Odair me ouviu no último comentário que eu fiz e disse para ele que ele não poderia entrar com dois Ele não te ligou para te cumprimentar? Ele não te ligou para te cumprimentar? Não, eu acho que os assessores dele deveriam me agradecer, mas não agradeceram. Então a vitória do Internacional Cruzeiro foi... Por tu? O Odair teve a humildade de me ouvir e não botou dois lentos. Isso é um mérito. Isso é um mérito. Ele corrigiu. E não ser arrogante e prepotente. Mas que o arrogante e prepotente acha que é o dono da palavra e não ouve os outros. O Renato deu quantos títulos deu o Renato pro Grêmio? Isso é arrogância e prepotência? Mas isso é característica dele. Olha aqui, senhora, o Cadu está determinando que a partir dos títulos é proibido, não estou dizendo isso. É proibido fazer contrário do Renato. Até parece que ele tem paixões pelo Renato. Parece. Mas o Renato é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Grêmio. Sim. Como jogador, como treinador. Tudo bem. Que conquistou o título depois de 15 anos sem o Grêmio conquistar título. Mas não tem problemas? Mas ele não é arrogante, mas não isso é o temperamento dele. É o temperamento dele. Mas a grande parte... Ele só é arrogante e prepotente quando perde. Quando ganha, não. Não, sempre nas entrevistas dele. Sempre nas entrevistas dele. Porque ele é o dono da verdade. Começou no debate, e já foi dito aqui também no programa, no debate com o treinador do Flamengo, dizendo que o Grêmio é o melhor futebol do Brasil. Que deu o melhor futebol do Brasil, o melhor futebol do Brasil, neste momento, até este momento, quem provou é o Atlético Paranaense, que derrubou o Flamengo e derrubou o Grêmio. Tá bom. Eu sou comentarista de resultado, sim. Não, tu é engenheiro de obra pronta. Sou. Todo mundo sabe disso, tu é engenheiro de obra pronta. Eu sou de resultado. Isso aqui que futebol, isso aqui que é resultado. Tá entendeu? Não é jogo de bailarino, é bola na rede. E eu gosto de jogo objetivo. Entendeu? É isso aqui, bolinha pra cá e pra lá e não encestar, não adianta. Parece que troço do noivo, que arreta e não chega nos finalmente. Tu é o primeiro a dizer e elogiar o time do Grêmio, toque de bola, que isso, não tem que tem toque de bola, e agora tu tá dizendo que é... Faltou objetividade. Entendeu? E eu quero dizer o seguinte, ó, todo mundo sabe, e já disse na abertura do meu comentário, o Everton deveria pedir o salário somatório de Tardelli e André. Porque ele é mais do que os dois juntos. Isso é uma outra questão. Então, para tua informação, se tu não tem essa informação, o presidente Romildo já está encaminhando, inclusive, até um aumento, um reajuste salarial para o Everton. O presidente Romildo deve ter te ouvido também, né? Também. Tu dirige o Grêmio, o Inter. As pessoas inteligentes me ouvem. Tu é que não quer me ouvir. Não tem a voz do além para isso aí? Não. Não tem voz do além para isso? Olha lá. Por quê? Não tem voz do além? Não. Pode provocar que eu estou dando bola para os caras. Doutor Cláudio Etzberger, quer dizer, tu não tem mérito nenhum, né? O doutor Cláudio Etzberger está aqui conosco hoje exatamente para mostrar o tipo de trabalho e o que ele proporciona, né? Para o jogador. Vou dar uma sugestão, cara.
Dr. Cláudio pode botar uma plaquinha no O Garbasco. Olha aqui, tá bom. É isso aí aqui, ó. Vai ver como é. Vai ver como é. Muda tudo, Garbasco. Muda tudo. Perfeito, Darcy, perfeito. Por isso que vou repetir aqui, deixa eu ver se eu acho aqui muitas mensagens aqui. E o Paulo Brito. Darcy tem toda a razão. Tá dizendo tudo. Quem sabe, sabe. Mais uma vez. Vou providenciar uma placa otimizadora pro Ângelo Garbasco. Demais! Ok. Obrigado. Vamos ver de novo? Como é? Demais! Vamos lá. O Dr. Cláudio Etzberg, a odontologia do esporte, faz um trabalho extraordinário aí, né? Minha luta. Com jogadores, né? Uma série de jogadores aí, nível de seleção, jogadores que vêm da Europa, né? Eu tenho 30 anos já de formado. Fala um pouquinho sobre eu tenho 30 anos de formado e comecei há 20 anos atrás a trabalhar muito distúrbios do sono, equilíbrio, respiração e levei isso para a minha clínica. E aí há uns 10 anos atrás começaram a me procurar atletas. O primeiro até foi o Rodrigo Mendes, um dos primeiros atletas que eu comecei a atender, tinha muita lesão e tal. Então o que os atletas vêm me procurar dentro da tal da odontologia do esporte? O que é a odontologia do esporte? Não é fazer o protetor bucal, é dar um equilíbrio na mordida, equilíbrio de cima para baixo. Então a gente procura um equilíbrio dentário, uma reposição da mandíbula e isso vai trazer um equilíbrio no corpo. Porque se a gente tem um desequilíbrio na mordida, o corpo tem que compensar. Compensando, tu força mais o lado que está compensado e é mais sujeito a ter lesões. E a gente, através da odontologia de esporte, da placa otimizadora, de outros recursos de aumento de uma reabilitação dentária, tu consegue devolver esse equilíbrio, um aumento de dimensão vertical, melhorar a respiração. Então isso para qualquer um é fundamental. Para um atleta que usa o corpo, completamente fundamental. Eu dou exemplo sempre assim, quem tem uma perna mais curta que a outra, tem que botar uma palmilha. Quem tem um desequilíbrio na mordida, tem uma mordida desequilibrada, precisa botar essa placa. Essa placa vai sobre os dentes inferiores. Estou de placa. Ninguém vê. Ninguém vê. É aí que eu me ralo, né? Os jogadores usam e não aparece. E o que acontece? Essa placa ela é equilibrada. Ela aumenta a altura e equilibra. Como eu brinco, é o balanceamento e geometria. Todos os dentes tocando ao mesmo tempo, tu tem mais força e tu consegue ter um equilíbrio no corpo. A gente tem, depois a gente vai no próximo bloco, a gente vai mostrar aí algumas fotos também de diversos jogadores que o Dr. Cláudio, né, prevenção de lesão, né? Enfim, com certeza, tu tendo um corpo equilibrado, tu previne. Postura para cabecear, são diversos procedimentos que alívio cervical, ombro. Mas será que dá para conseguir? Será que tem uma placa essa que consegue ter um equilíbrio no Ângelo Garbasco? Consegue. Consegue. Melhora o sono, fica menos irritado. Mais calmo. Mais calmo. Eu não vou levar para mim, entendeu? Eu vou levar a namorada lá, porque eu quero que o senhor equilibre a mordida dela. Com o maior prazer, maior prazer. Se dá o equilíbrio da mordida, estou interessado. Vamos embora. Equilíbrio você também tem que ter para fazer a revisão do seu carro. O local certo é Casa Pneu. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Aproveita as promoções, né? São permanentes promoções lá na Casa Pneus. É o feirão de pneus. Então, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local para você fazer a revisão do seu carro e também os pneus estão ficando careca, desgastados, então troca de pneus é lá, Avenida Ceará, 1055, é o caminho à Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa aí participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD Competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos dois toques também para CERS, olha, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CERS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é promoção com o CIEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional. O Internacional talvez agora mais uma tranquilidade, mais tranquilo aí, já como finalista da Copa do Brasil, tem esse jogo aí de amanhã com o São Paulo no Beira-Rio, São Paulo evidentemente com o time titular, e São Paulo que empatou na semana passada com o Grêmio com o time reserva, com o time alternativo, como se diz da gíria. Aí, o Grêmio. Com o Grêmio.
Não, o Grêmio com o time. O Grêmio com time alternativo. São Paulo com time titular. E o São Paulo aí a única competição que disputa e quer brigar, evidentemente, pelo título. Abre intervalo, voltamos a seguir dando sequência aos nossos 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com sempre animadíssimo Darcy Filho. Estou com uma sugestão já agora para te passar aqui. Hein? Pois não. Um programa, uma pauta de programa sobre sexo, com Ângelo Garbaschi e Lauro Quadros. Tá aqui o nosso diretor comercial de marca. Vamos providenciar um programa com esse, com Ângelo Garbaschi e Lauro Quadros. Sim. Vai dar uma audiência violenta. Total. Porto Alegre Só que vai ter que ser na madrugada, né? Porto Alegre vai aprender de tudo. Dr. Cláudio Etzberg, que é da odontologia do esporte, faz um trabalho extraordinário aí com jogadores enfim, do nosso diretor comercial e mágico Joel Queiroz e o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, do YouTube, no Face. Em qualquer uma é só você digitar RDC TV Digital e aí você tem ao vivo em todas elas, em qualquer lugar do mundo, você nos assiste aonde estiver. Uma emissora genuinamente gaúcha, com apenas 1 ano no ar, né? Então é importante que você compartilhe aí no Face, nos seus grupos, seus amigos, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Assiste qualquer lugar do mundo, aonde estiver. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. Também o nosso WhatsApp, para você interagir conosco, 51, o código de área é 999-339894. Também o meu Instagram pessoal, né? Cadu Oliveira, 2 toques. Nosso 2 toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões, além, né, de tudo na linha automotiva. Tem câmera de segurança, casa inteligente, tem também películas para carro e para residência. Olha, é um espetáculo as películas de residência. Está pensando em colocar uma película na sua residência? Então, é lá com a Baidob. Pessoal do interior, tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem 2 endereços aqui. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e Avenida 5800. Nosso 2 toques também para a Village Serviços Contábeis, é só você acessar aí o site da Village, www.village.com.br, ou ligue 51, o código de área 3641-2211. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, do paralama, no para-choque, então você resolve isso aí lá no Martelinho de Ouro. Lá tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, deixar o seu carro zerado, né? 0 quilômetro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, o código de área 3315-2160. Então, resolva o problema. Passe lá, ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Internacional tem o São Paulo amanhã, o Internacional que agora é o finalista. Tem o primeiro jogo na próxima quarta-feira, o jogo de ida, o jogo lá em Curitiba contra esse Atlético que eliminou o Grêmio, eliminou o Flamengo também nas 2 últimas fases aí da Copa do Brasil. Mas também tem o foco em termos de Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, não tem ainda a garantia do título da Copa do Brasil. Se não chegar o título, vai ter que buscar calendário também no próximo ano em termos de Libertadores da América. Mas não deixa de ser um jogo de 6 pontos, né, Daci? É, muito difícil o jogo do Internacional contra o São Paulo, porque jogará descaracterizado o Internacional. Mas em casa... Não pode ser diferente. Não, evidente que não. Pode ser diferente, né? Evidente que não. Quando chega nessa hora, tem que fazer uma opção. Não pode dar folga. Tem que botar os caras para jogar e quem não for jogar vai treinar. É isso que o Internacional faz. E me parece que faz com algum acerto. E até o Wellington Dias Santos? Silva. O Wellington Silva... O Internacional está fazendo grandes jogos sem o Wellington Silva. Mas ele está retornando, voltar, ele foi dispensado, né? Ele conseguiram até porque o jogador estava aí em decisão de Copa do Brasil, ele está retornando, né? A audiência dele era exatamente para terça ou quarta da próxima semana, em função daqueles jogos na Espanha, os jogos manipulados ali. E aí foi antecipado, entenderam, ele foi antecipado, já deu o seu depoimento, ele está retornando, inclusive, e estará à disposição do Internacional. Não, tudo isso está muito certo. Eu só quero dizer que o Internacional ganhou e classificou sem ele com o Odair, por exemplo.
É duas? Sem o Wellington e com o Odair. Não, mas a prova que foi fundamental, e aí é mérito para o Odair, exatamente que ele tirou a lição daquele jogo contra o Flamengo, na eliminação pela Libertadores da América, onde aí a crítica do Ângelo foi pertinente, na medida que ele usou jogadores sem velocidade, jogadores lentos, escalando sem nenhum dos dois, nem o Nico Lopes, nem o Wellington Silva, escalando o ataque com o D'Alessandro, mais atrás, com o Paulo Guerreiro e com o Rafael Sobis. O que ele acabou mudando, utilizando aí o Nico Lopes, foi um jogador fundamental, foram os principais jogadores do Internacional nessa partida aí contra o Cruzeiro, foi o D'Alessandro, o Wellington, o Nico Lopes, o Paulo Guerreiro e o Edenilson. O Flamengo, com o time que tem, com os jogadores que tem, joga 10 partidas contra o Inter e perde uma. Joga 10 contra o Grêmio e perde uma. Joga 10 contra o Palmeiras e perde uma. O Flamengo é uma seleção, gente. Não podemos fazer comparações utilizando... Eu concordo contigo, mas no futebol não significa que o melhor vai ganhar sempre. Desde que tu esteja um planejamento, tu pode ganhar. Em campeonato ganha sempre o melhor. Bom, em competição, campeonato longo, Copa. Perfeito. Copa pode... Mas em mata-mata não. Mas eu estou dizendo, em Copa pode acontecer. Olha que está funcionando bem a tua audiência aqui, a tua assessoria de imprensa, viu? Ah, é? O Cláudio Furtado, que é parente... xará aí do Dr. Cláudio Dissberg. O Ângelo levanta a audiência do programa. Pelo menos, olha aqui, tem que providenciar uma placa. Olha a postura ali, doutor Cláudio. Olha a postura do homem ali. Olha a postura do homem, o que é aquilo? Fica reto, não respira. Ah, pelo amor de Deus. Tu estava falando do Nico Lopes agora, né? É um exemplo bem bom. A gente tem essa imagem, vamos colocar essa imagem aí do Nico Lopes. Não, o Nico Lopes é um jogador que chegou aqui com muitas lesões, ele tinha que projetar muito a cabeça para frente para respirar, e só usou odontologia e há 2 anos não tem lesão. O Sacha é outro exemplo, né? O Sacha é outro exemplo, que tinha entorses no tornozelo, cirurgias no tornozelo, nunca mais teve lesão também. Então, no Santos tem jogado todas as partidas. Sim. Tem sido um jogador fundamental. Então, assim, são vários exemplos que a gente tem já da odontologia ajudando. Então, a minha briga é que a odontologia deveria fazer parte das equipes de saúde dos clubes, com o seu departamento médico, fisioterapia, fisiologia e odontologia. Sim, porque os benefícios que e outra crítica que eu, como dentista, venho sempre brigando pela classe é a seguinte, que deve ser incorporada às equipes de saúde. A saúde começa pela boca, como o Darcy vive falando nos programas. E é verdade, é verdade. E o que acontece? É desprezada. Então, assim, são vários atletas que seguido recorrentes, lesões recorrentes, e não são examinados. Olha, tá aí a foto do Nico Lopes aí, ó. E tem outras... Tem mais fotos aí, tem do Arthur. O Iago é um jogador que desde 2014 usa a odontologia de esporte, o jogador que mais corre no Internacional, corria, nunca teve lesão, o que mais joga, por quê? Porque tem uma postura correta, né? O corpo equilibrado, é mais difícil de ter. Mário Fernandes, que veio pela lesão do ombro, ele não veio para fazer clareamento no consultório, ele veio por ter lesão no ombro. Esse é um jogador que vem da Rússia, ele vem para ser... Então, assim, são vários casos que já tinha torcicolo, tinha fascite plantar, jogador que usou a placa, usou protetor, não teve mais lesão, saía do gol, porque tu alivia os membros superiores, ombro. O que a gente sempre reclama, que às vezes o jogador usa, às vezes o jogador não usa a placa. Então esse que é o grande problema. Mas deveria ser levado, qualquer jogador que está com lesão, o jogador que está com lesão... Marcelo Groi. A placa tem que usar sempre? A placa permanente? O Wallace é um jogador que não cabeceava. Tu tem que ficar com a placa porque ela é como se fosse a tua palmilha. Então, se tu não usar no jogo, tu fica suscetível a ter lesões. Sim. Só que depois que tu tem a placa, tu pode fazer a correção. Olha o Arthur aí também. O Douglas Costa veio depois, e o Douglas depois da Copa do Mundo. Agora, Bruno, os jogadores mais jovens todos estão buscando, né? Os mais antigos é que... Não, porque os benefícios que traz, né? Vai falar em jogo... Mas não se preocupe, doutor, porque os clubes não vão utilizar o seu trabalho, porque dá certo.
corrige, ajuda, aí eles vão ficar sem ter o que fazer. Vou lhe entendeu? dar uma Aí orientação. eles vão- Fala com o Renato. Foi o Renato que manda, então fala com o Renato, bota uma placa no Renato. A briga é para todos os clubes, né? Mas falar em jogo, vamos ver como é que foi o último jogo. Olha aqui, a assessoria do Ângelo hoje está impressionante. Antes disso, ó. A Ângela Barassi, ó. Eu adoro assistir esse programa quando o senhor Ângelo está, pois adoro ele e concordo plenamente o que ele fala. Sou sua fã, viu? A sobrinha? Ó a voz do além. Demais! Obrigado, hein? É da Deu. família? É, eu acho que é. Ó, Não deu para falar com a assessoria porque eu estava trancado no trânsito, né? O Maurício lá da Visiótica, lá, diz, ó, respeitem o senhor Ângelo. Ele tem uma margem de acerto de 50%. É o que ele faz. Quando ele dá um palpite, 50% de acerto, 100% de erro. Só que depois, como ele errou! Erra cedo! Eu Ó, disse- como é que é a voz? Errou. Não, aí fica quieto porque não tem acontecido nos últimos dias. Eu falei que um dos dois não chegaria ao final da Copa do Brasil. Falei aqui no programa. Aí o cara lá em cima não fala, ele só fala. A voz do Ele além. é oportunista igual o comandante do É a programa. voz do Além. É Mas igual, vamos é ver como é igual, que foi é a última igual, partida os do dois. Vamos ver como é que foi a última partida com o Internacional e São Paulo, né? Esse jogo foi no Beira-Rio, né? E o São Paulo saiu vencendo. Eu não sei que tipo assim de consequência, embora o Internacional vai com um time alternativo, mas o time alternativo do Internacional, aquela partida contra o Goiás foi lamentável, né? Foi lamentável. Então, Inclusive, tem vários jogadores que jogaram a partida que estão hoje jogaram contra o Bahia no Sub-23. No Sub-23, é verdade. Bruno Fux, o Zé 23. Gabriel, o Kehler. Na boa fase, tudo dá certo. Isso é verdade, isso é verdade. A Quando fase do tá Inter, boa. o Inter agora está em alto astral. Pode botar lá que não vai ter problema. Aí, isso Pô, aí é Leandro Damião ainda. o Leandro Damião, foi a vitória, foi no ano passado. E o Leandro Damião, que era um jogador que no Internacional deu uma resposta extremamente positiva, né? Ele conseguiu jogar, o único exatamente ele chegou à seleção brasileira através do Internacional, depois passou por outros clubes e acabou não dando aí uma resposta positiva. Mas eu acho que, como eu disse, quando a fase é boa, né? Aí, inclusive para esse jogo, olha só, né? Aí o gol do Nico Lopes. O São Paulo tem vários desfalques para esse jogo também. O São Paulo tem vários desfalques para esse jogo. Sim, vem com desfalques, Muitos até. Mas para ver já o interesse, não podia ser diferente, né? Os ingressos para a decisão, para o segundo jogo contra o Atlético Paranaense aqui já estão esgotados. Esgotaram os ingressos para o jogo de volta, o jogo que será a decisão no estádio Beira-Rio. Bom, decisão certa você tem quando escolhe o seu banco. Aí o nosso banco, é o Banco dos Gaúchos, é o Banco do Rio Grande, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos como esse que está na tela aí para você, que é o Banrisul Saque Digital. Porque você baixando o aplicativo, você tem todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Agora, se você não é, aí você faz o seguinte, clique e simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari. No Grupo Zafari você tem preço e qualidade. Então, sexta-feira, passe no Zafari, faça suas compras com preço e qualidade e passa o seu final de semana tranquilo. Agora, se você está pensando aí em mudar sua casa, trocar a luminária, enfim, pintar, reformar, construir, bom, aí o caminho é a Ferragem Lampião. Lá você encontra tudo que precisar. E uma grande variedade também de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televendas, tem teleentregas. Os telefones estão aí, o 51, o código GERA 3340-0899, o WhatsApp 51, o código GERA 991-80-0162, fica na rua Alberto Silva, 85, quase na esquina com a Assis Brasil. E a Ferragem Lampião, olha, ela tem de condomínio. Está com problema elétrico, problema hidráulico, então é só você ligar lá para a Ferragem Lampião, que a Ferragem Lampião vai lá e dá todo o atendimento ao seu condomínio. Até porque o slogan, né, e a frase da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Porque, se for em outra, corre o risco de não encontrar. Lá Lampião, você tem a certeza que encontra tudo que precisar e tudo que imaginar. Até são mais de 30 anos no mercado, já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo Darcy Filho, o doutor Cláudio Etzberger, que é especialista aí na odontologia do esporte, o nosso diretor de imagem comercial, Joel Queiroz, e o polêmico e irreverente Ângelo Garbassi. Nesses canais 24 e 524, nas principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, o nosso WhatsApp também, 51, código de área, 999-339894. Garbassi, tu que é um cara preocupado não só com a saúde, mas com a beleza, com a estética, né? Mais ainda. Mais ainda? Mais ainda, vai ter fila. Então, o local certo para ti é da Ciência Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, que não é questão só de estética, questão de saúde, daquela barriga excelente, pneuzinhos do lado. Tem nutrição estética e esportiva e também a micropigmentação capilar, para você amenizar e acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí, 51, código de área 4066-1909. O WhatsApp também, 51, código de área 997671909. Mas todas as informações, os diversos procedimentos que você queira ter e saber, é só acessar as redes sociais aí da Ciência Estética e Saúde, pelo Instagram ou pelo Facebook. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, é o pilar do São José, que tem decisão amanhã, só que é o jogo de volta, vai jogar fora, né, contra o Sampaio Correia, o empate em 0-0 aqui no último sábado no Passo da Areia, o São José precisa de uma vitória ou, né, um empate aí para levar a decisão para os pênaltis. O Juventude também, mas na segunda-feira, contra a Imperatriz, o Juventude que empatou em 0-0. E quem está em situação, mas joga em Caxias, que é o Ipiranga, que perdeu para o Confiança por 1-0, tem o jogo de volta, né, lá no Colosso da Lagoa e Erechim, e precisa aí reverter essa vantagem que o Confiança fez diante do Ipiranga. Também aproveitar aqui a presença do nosso diretor comercial e marketing, o Joel Queiroz, para nos falar também, né, do que a RDC vai proporcionar aí para os gaúchos e para o mundo através das plataformas digitais, que é o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, né, João? É uma grande novidade aí, a gente está muito feliz com essa parceria com a Federação Gaúcha, né, de poder levar o gauchão feminino, né, para o mundo aí através da RDC. Né? A RDC vai fazer a transmissão exclusiva desse campeonato, são 12 jogos, inicia no dia 22 com o Grenal, né, e a gente tem certeza aí que vai ser um grande sucesso, né, os jogadores, o Inter e o Grêmio com jogadores da seleção brasileira, né, e a gente entende aí que vai ser a continuidade de todo esse engajamento que já começou na Copa do Mundo Feminino, né? Mais um grande evento, mais um grande golar. E aí vou parafrasear aí o Paulo Brito, belezinha, assim. Aí, agora sim, é o verdadeiro charmoso gauchão. Eu vou fazer um parênteses, 14 atletas do Internacional eu atendo no consultório. Também no futebol feminino, também. Inclusive né? as duas, a Fabiana e a Bruna Benítez, que estão na seleção brasileira, vieram depois que foram cortadas da seleção, com lesões. Então, assim, é um grande orgulho. Eu estou com 14 jogadores do time feminino do Inter e 2 do Grêmio já começaram. Mas sabe que eu vou querer ser escalado, até de graça eu vou trabalhar no futebol, porque futebol feminino eu quero trabalhar. Bom, como tu foi o repórter... Eu quero trabalhar. Como tu foi o repórter da Santa Ceia, tu pode relembrar aquilo que eu sei. Posso relembrar e eu quero ser repórter, que é o campeonato feminino, eu vou. Eu vou. A tua audiência feminina hoje... Eu imaginei que tu ia pedir para ser massagista. Eu imaginei isso também. Ou lá no consultório. A tua assessoria feminina tem que... Olha, a Fernanda Seade, realmente o Ângelo é a grande audiência. Sou fã do programa. Não perco um. Ele é prima? Pois é, eu acho que deve ter. Ele, hoje é família, ele botou toda a família. Eu não sei. Mas tem o lado masculino também aqui, ó. O quê? Deixa eu ver como é o nome dele aqui. Não assinou, vamos ver. Até que enfim, boa noite. Eu estava sentindo a falta do Ângelo. Ele é o melhor do programa. Um abraço. Deixa eu ver o nome dele. É o Valdemiro. Não sei. Não sei. Ele tá dizendo cunhado. Não sei quem é. Obrigado, doutor Cláudio. Até vamos deixar aí as redes sociais, aí, os contatos aí, né? Apareceu um nome ali, é Cláudio Etzberger. Se botar
Instagram, Facebook, tudo vai ter. Tá Cláudio tudo ali. ETZ Berger. Tá bom. O homem é craque. É craque. Vou dizer para vocês, esse é craque. E eu, quando eu fui lá, eu também não acreditava. O doutor Cláudio me convidou. Mas é impressionante. Aí quando a gente viu, tu vai pro paredão lá, tu vai pro paredão. Os testes vai ser no paredão. Ah, é? Bota no paredão. Bom, eu vou lá então. Tá certo, grande prazer. Vamos vir mais outras vezes aí pra gente ter mais tempo de falar aí também, né? Sobre... Só se o Ângelo estiver junto. Tá. Mais um fã ainda. Vamos fazer essa bancada, vamos repetir essa bancada. Bom, ponto final, né? Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais Praia do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta, aos domingos, tem as promoções do Barranquinho. Então é o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. São 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 é a mais recente, espetacular, na Avenida Ceará 370. Agora é final de semana, sexta-feira, né? Você vai para uma balada, não quer saber de blitz, ou vai para um cinema, para um teatro, futebol, para onde você for e não quer saber de estacionamento, aí é Teletax, aí é 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante é fundamental. Você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, vem com a apresentação de Fernando Abate, o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. À meia-noite, na virada, vem Joias na TV com Rossana Rocha. É o que eu sempre digo, não tem dia, não tem semana, não tem menos tempo para dar uma joia de presente, né? Para a esposa, para a namorada, para a mãe, para a filha. então faça isso. E depois, a 1h, Joias do Cadu, reprise, né? Quem viu quer ver de novo, quem não viu quer ver pela metade, enfim. E logo depois vem Rogério Amaral com Virando o Jogo, toda a programação da nossa RDC TV. Descobri pro Rogério Amaral. Rogério Amaral e seus gurizinhos. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, um grande final de semana e um grande final de noite. Voltamos na segunda-feira. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.